Deixa eu fazer uma maximização aqui. Deixa eu usar aquele outro. Só usar o outro esquema aqui. Beleza. Beleza. Bom, pessoal, então, vamos dar início, então, à nossa segunda aula, né? Então, semana passada eu fiz uma breve introdução ao R para vocês, eu expliquei mais ou menos o que é a linguagem, expliquei como fazer o download, aonde fazer o download, um pouco da estrutura ali do que tem no R. E hoje a gente vai terminar essa parte, propriamente fazendo código, enfim, digitando alguma coisinha ali no R. Tá? Então, a gente passou essa parte de conhecendo a linguagem, as características, os projetos, falou do download, falou dos editores, e aí a gente começou ali com os primeiros passos, né? Então, eu expliquei ali só a parte mais simples, né? A diferença entre uma instrução e um comentário, falei um pouquinho da área de trabalho, falei do diretório de trabalho, falei dos arquivos e pacotes, né? Falei da instalação de pacotes, falei da documentação interna, os campos da documentação, e deixei vocês aí com esse kit de sobrevivência básica. Se eu não me engano, foi aí que eu parei na vez passada, certo? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, por favor, fiquem à vontade aí para vocês me corrigirem, tá? Antes de começar a aula, acho que é sempre importante perguntar se alguém quer comentar alguma coisa, tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário. Professor, essas aulas gravadas o senhor está colocando aonde? Elas ou não está ficam... gravando? Eu estou gravando. Elas ficam aqui no próprio Teams, tá? No que eles chamam ali de SharePoint. Vocês devem conseguir acessar ali nos documentos ali do grupo. Mas eu também pretendo pegar ela daqui e colocar lá no Moodle, tá? É que semana passada foi um pouco corrido, não deu tempo de eu fazer esses ajustes, vamos dizer assim, né? Mas tem disponível aqui mesmo. Por onde vocês entraram no Teams, fica ali disponível. E eu vou colocar o link, eu vou subir ela no meu... Eu tenho um canal no YouTube, né? Só para colocar as aulas, assim. E aí eu subo lá e vou disponibilizar o link lá no Moodle para vocês também. É porque para mim não aparece essa equipe. Não aparece a equipe? Não. Eu acho que eu vou ter que... Depois eu vou pegar o e-mail de vocês que está lá no Siga e vou incluir todo mundo aqui nessa equipe do Teams. Aí eu acho que vocês vão ficar mais fácil. Eu achava que vocês podiam ver direto, uma vez que vocês estão acessando, mas parece que não. Então, mas fique tranquilo. Tá bom. Vocês podem me mandar um e-mail cobrando, não precisa ficar... às vezes eu esqueço mesmo, enfim, tem bastante aula e, enfim, um monte de coisa, e às vezes eu esqueço o que eu tenho que fazer, então não podem me cobrar que aí eu já dou um jeito de agilizar para vocês a gravação, tá? Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Todo mundo conseguiu instalar o R? Tá com ele operando aí na máquina? Sim, consegui. Eu tô usando a IDS, o RStudio, né? O RStudio, perfeito. Então, instalou o RStudio, né? Conseguiu fazer ali a primeira... Eu consegui também comprar aquele livro que o senhor indicou, muito bom. Opa, já chegou ligeiro, hein? Ah, maravilha. Esse é muito bom, esse livro aí, cara. A gente vai trabalhar com ele ali a parte de manipulação de dados, a parte de visualização de dados. Eu tirei boa parte desse material aí do Hadley, né? O Hadley, para quem não sabe, ele é o autor aí da boa parte do... Vamos dizer assim, não o único, né? Mas o autor principal de boa parte dos pacotes que é chamado Tidyverse. Vocês vão ver ali que quando a gente começar a mexer com essa parte aí, que ele realmente deu um upgrade ali no R, nessa parte toda para a ciência de dados. E ele também faz parte da RStudio, que agora virou POSIT, né, o nome. Então, ele é vamos dizer assim, um dos principais cientistas lá, meio que dono do negócio, que, enfim, estão investindo muito tempo em criar pacotes para o R, em melhorar o ambiente R como um todo. Beleza, então, pessoal. Então, vamos lá. Então, uma vez instalado, uma vez que a gente conhece minimamente ali como que o R funciona, é a hora de começar a fazer código, né? Então, a forma que a maioria dos livros usa para fazer essa introdução, né,
quando você começa a trabalhar com uma linguagem de programação. E também a abordagem que eu vou usar aqui é começar usando o R como uma grande calculadora, uma calculadorazinha, vamos dizer assim, científica, com alguns adicionais, tá? Então, para a gente começar, né? Opa, estou mexendo na janela ao contrário aqui, eu tenho que estar nesta janela aqui. Então, para a gente começar, a gente tem as operações aritméticas básicas, né? Então, basicamente, tudo que você tem ali numa calculadora científica, você vai ter no R e, obviamente, muito mais, né? Mas começa muito fácil quando você tem aí essas noções de aritmética básica, tá? Então, nós temos as operações básicas aritméticas, né? Então, soma, subtração, multiplicação, que usam os operadores usuais, né? Os operadores que a gente está acostumado, né? Então, soma, subtração, multiplicação, divisão. A potenciação no R, a gente usa esse símbolo que é o chapeuzinho ali, né? A radiação também, radiciação também é isso aqui, com esse sinalzinho. Para pegar o resto da divisão são 2%, né? E para pegar a parte inteira da divisão é o porcento, divisão por cento, tá? Então, quando eu falo sobre esses operadores, né? O que a gente está imaginando? A gente está imaginando que você tem esse script R lá, tá? Então, eu deixei também disponível para vocês lá no nosso Moodle, eu vou abrir ele aqui, tá? Tudo que eu estiver mostrando nos slides, vocês têm a opção de rodar no computador aí de vocês. E deixa eu só aumentar um pouquinho aqui as letras aqui, porque eu tava... Então, tudo que tá mostrando lá nos slides aqui acaba tendo um similar aqui, tá? Então, estou aqui no meu RStudio, né? Então, abri o meu script módulo 1, underline script.r, tá? Então, quero fazer uma soma simples, 2 mais 2, então, seleciono ou simplesmente ponho o cursor na frente da linha, dou um Ctrl Enter, ele vai executar aqui no console R. Então, aqui, lembrando que aqui você tem o seu editor, então, aqui você vai digitar as suas instruções, e aqui embaixo você vai executar. Você também pode executar alguma coisa direto aqui, se você quiser, mas aí não fica guardado aqui o seu código, né? Aqui algumas outras operações, só para ilustrar. Então, aqui eu quero calcular o meu índice de massa corporal. Então, 83 quilos, 1,85 m ao quadrado. Então, essa é a formulazinha do IMC, tá? Algumas outras operações triviais aqui, só para ilustrar como que a gente usa as operações básicas. Então, quantos segundos tem um dia? Então, 24 horas, tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, tá lá, né? 86.400, tá? Posso fazer as instruções em uma única linha, que é o que a gente sempre recomenda, desde que seja possível, né? Porque a gente manter uma organização no código, fica fácil, né? Mas o R não é espaço sensitivo, ou seja, se essa instrução que está aqui em uma linha, né, eu posso realizar ela desta forma aqui também, sem nenhum problema. Posso até incluir mais espaços, menos espaços, enfim, tudo vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, isso é uma coisa que distingue um pouco, por exemplo, o R do Python. O Python, esses espaços aqui, se você não estiver usando nada especial, ele vai reclamar para você, porque o espaço lá faz parte da sintaxe da linguagem. Tá? Eventualmente, você pode colocar duas instruções na mesma linha, e a única diferença é que você tem que colocar esse ponto e vírgula. Tá? Não recomendo, não é uma prática interessante, não é uma prática comum, tá? Mas, caso você queira, você pode fazer isso. Então, primeiro aqui eu executei a operação 2 mais 2, ponto e vírgula, e depois executei a operação 7 mais 5. Note que quando eu executei esta linha, ele me deu 2 valores, né? Então, o resultado de 2 mais 2, que é 4, e o resultado de 7 mais 5, que é 12. Tá? Então, trivial, né? Executo, trabalho como uma grande calculadora, tá? Sempre importante ter noção da ordem de execução das operações, tá? Ele sempre vai seguir a matemática usual, tá? Então, se eu tenho aqui 2 mais 2 vezes 4, né? Então, o que ele vai executar? Primeiro, o 2 vezes 4, e depois vai somar com o 2, tá? Ulisses, pode perguntar, Ulisses. Professor, que Sim. nem ali teve o 2 mais 2, ponto e vírgula, 7 mais 5. Se eu quisesse armazenar isso em duas variáveis... A mesma coisa, faria igual assim, né? Você poderia fazer A igual a isso, B igual a isso, tá?
e pronto. Ah, entendi. É que no Tá? Python ele põe A, vírgula B e aí põe igual. Isso, tá. Até tem uma coisa similar hoje no R, mas não é do Basic, sabe? Então tem já alguns pacotes que tentam dar aquela sintaxe do Python, é legal, né? Porque você põe assim, A, vírgula B é igual, põe a primeira, vírgula a segunda, e aí ele faz né, a atribuição conjunta, vamos dizer assim, né? Isso não tem, não é, no R, não é do R nativo, tá? O R nativo, ele é execução linha a linha mesmo, tá? Mas já tem alguns pacotes que acabam usando isso. Mas, por enquanto, não recomendo você usar, né? Porque é melhor use aqui eu só estou usando o básico do R, na verdade, eu nem estava fazendo aí da atribuição de valores a objetos, tá? Mas é dessa forma ali que você faz a atribuição dupla, tá? Pensa que isso que está aqui, pessoal, é exatamente a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Executa isso e depois executa isso. É exatamente a mesma coisa, tá? Beleza, ordem de execução, então segue a ordem da matemática usual, né? Então, primeiro vai operar com multiplicação e divisão, tá? E se você quer controlar o que está sendo, exatamente o que está sendo executado, use sempre parênteses, tá? Então, os parênteses, sempre o que está dentro do parênteses vai ser executado primeiro, tá? Então, aqui, você vai executar 2 mais 2 vezes 8, 2 vezes 8, 2 vezes 4 é 8, mais 2 é 10, né? Aqui, mesma coisa, né? Aqui, ó, vou elevar 2 ao quadrado, então isso aqui vai ser executado primeiro, depois vai ser executado isso daqui, e depois vai ser feita a multiplicação, tá? Posso colocar os parênteses aqui para enfatizar essa divisão não no sentido de operação matemática, mas divisão do código, né? 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Vai fazer 2 ao quadrado, vai dar 4, 5 ao cubo, e depois vai multiplicar, tá? Bom, área e espaço de trabalho, então nós já falamos um pouquinho disso aqui na outra vez, né? Então, note que aqui, aquela hora ali, o Ulisses me perguntou como é que fazia a atribuição. Se você olhar aqui, ó, no Global Env, eu acabei criando o A e o B, tá? Então, eu vou só limpar o meu Global Env, só para a gente começar ele do zero aqui, tá? Então, ó, atribuição de valor a um objeto. Então, eu estou criando aqui um objeto que eu chamei de peso, que está com o valor 83. Né? Então, eu vou criar esse objeto. Note que ele foi criado aqui no meu Global Env, peso 83. Tá? Depois, vou criar altura 83, e depois o IMC. Então, criei o IMC, que é essa continha, peso dividido pela altura ao quadrado, e eu criei aqui o meu índice de massa corporal, que deu 25. Né? O LS lista os objetos, o RM remove, né? Então, ó, removi peso e altura, ficou só o IMC. E o IMC está aqui, tá? Acho que essa parte de espaço de trabalho eu já tinha falado na vez passada, né? Então, vou passar um pouquinho rápido aqui, porque eu acho que eu já falei isso aqui, né? Então, como eu falei, nós temos aqui o Global Env, que é o que você está criando nesse momento, tá? Mas quando o R é aberto, ele já vem com vários espaços de trabalho, que são os pacotes extras que ele vem carregando, tá? Um desses pacotes é o Datasets, tá? Então, no Datasets, eu sei que tem um conjunto de dados lá que chama Women, tá? Então, se eu digitar aqui agora o Women, ele vai carregar para mim. Então, isso aqui ele está carregando lá no pacote Datasets, tá? Se você usar essa função Search, ele vai listar para você a ordem de busca, ou a que a gente chama ali da pilha, tá? A pilha de pacotes, tá? Então, o que ele está buscando? Ele está buscando o seguinte, ó. Quando você digitar um nome aqui de um objeto qualquer, o que ele vai buscar? Ele vai buscar primeiro no Global Env. Ele achou no Global Env, ele mostra. Não achou, ele vai percorrer a pilha. Então, ele vai para o pacote Tools, depois ele vai para o Stats, depois para o Graphics, para o GR Devices, para o Utils, e aqui, ó, para o Datasets. Se não achou, vai para o Métodos, os autocarregados e o pacote Base do R. Tá? Então, essa é a ordem de busca que o R vai usar. Essa é a pilha de pacotes. Tá? Se você quer ver o conteúdo de um determinado espaço ou de um determinado pacote, você pode usar a função ls, né, para listar tudo que tem dentro do package datasets. Então, olha lá. Então, todos esses aqui são conjuntos de dados do pacote datasets, tá? Veja só, eu posso no meu environment, né, mas no Global Env, aqui, ou no Global Environment, eu posso criar um novo objeto que também se chama Women.
tá certo? Então, eu vou criar ele agora. Como agora no Global Env tem um imã, quando eu chamar o imã, o que ele vai mostrar é o que eu acabei de criar. Por quê? Lembra a pilha, né? A pilha, ó a pilha. A pilha é procuro primeiro no Global Env. Achei no Global Env, eu já mostro. Eu não vou percorrer o restante da pilha, tá? Se eu quiser obter um objeto que está dentro de um determinado environment, no caso aqui do environment datasets, né? Então eu vou colocar o nome do environment, 2 pontos, e o nome do objeto que eu quero. Então aquele conjunto de dados lá, o image, ele está aqui ainda, tá? Não foi alterado, não foi feito nada. A única coisa é que eu criei um outro image que ficou na frente da busca, tá? Então quando eu digito só isso aqui, ele pegou no Global Env. Mas se eu quero um específico, eu vou ter que dizer, não, eu não quero esse aqui. Eu não quero esse image, eu quero esse image aqui, tá? Beleza. Então, cuidado com a pilha, tá? Sempre quando você vai carregando pacotes, ele vai entrando na pilha, tá? Mas o primeiro da pilha é sempre o Global Env, tá? Bom. O R, como eu falei para vocês já, ele está operando aí dentro do seu computador em algum lugar, tá? Tô procurando minha água aqui. Não sei onde é que eu coloquei. Então, para você saber aonde que ele está operando, você usa essa função aqui, getWD, para você pegar o diretório atual de trabalho. Então, no caso, eu estou trabalhando neste diretório. Ó. Então, é meu home, Wagner, Git Project, Scientific R, UFPR, módulo 1. Tá? Se você está aí no seu computador, você está usando Windows, deve ser algo assim, C2 pontos, barra, seu nome, barra, documents, barra, tá. Então, esse é o diretório de trabalho. Significa o quê? Que o R está olhando para esse diretório. Então, tudo que tiver aqui nesse diretório, o R vai encontrar diretamente, tá? Caso contrário, você vai ter que passar o endereço inteiro, né? Todo o endereço. Por exemplo, quero trocar o meu diretório de trabalho. Ao invés de trabalhar nesse aqui, que é o default, por que é o default? Porque é onde eu abri o arquivo, né? Então, esse meu módulo aqui, ó, se eu vier aqui, ó ele está aqui, ó. Então, ó, eu tenho todas essas pastas aqui no meu computador, né? Então, ó, entrando aqui, eu estou no Home, ó, Home Wagner, aí eu vou em Git Project, daí eu vou em Scientific R, aí eu vou em UFPR, módulo 1, ó. Tá aqui o meu arquivo. Então, é aqui que eu estou trabalhando nesse momento. Mas eu posso querer mudar isso, né? Então, para mudar isso, eu uso a função setWD, tá? Esse WD é de Working Directory, do inglês, né? Então, aqui, ó, pegue o Work Directory, pegue o diretório de trabalho. E aqui é set, ou especifique o diretório de trabalho. Então, vou especificar aqui apenas para o downloads, tá? Note que no Linux eu posso usar esse sinalzinho aqui, ó. O que significa isso? Significa /home, /Wagner, /downloads, tá? No Windows eu não sei se tem alguma coisa similar, tá? Mas o que você teria que especificar aqui? O diretório que você quer. C2 pontos, barra, diretório, nome da pasta, barra, nome da pasta, barra, nome da pasta. Tá? Para você setar o diretório de trabalho. Uma vez que você tem o diretório de trabalho setado, você pode, por exemplo, listar tudo que você tem naquele diretório de trabalho. Então, no caso aqui, na minha pasta downloads, eu tenho todos esses arquivos aqui. Tenho cento e poucos arquivos, tá? Bom, nós podemos instalar novos pacotes. Então, aqui eu estou instalando o Tidyverse. Estou carregando o Tidyverse, que é um pacote do R. Nós vamos usar bastante durante o curso. Estou listando tudo que tem dentro do Tidyverse. Estou pegando aqui toda a questão da documentação do Tidyverse, abrindo aqui no ladinho, né? Estou abrindo aqui do ladinho, ó, a documentação do Tidyverse. Do mesmo jeito que eu posso carregar um pacote, eu posso descarregar o pacote, tá? Acessando a documentação aqui, então, com o pontinho de interrogação, ou com a função help, ou com a help search, enfim. Essa parte aqui eu já tinha falado antes aí para vocês, né? Bom, operações básicas, também já comecei falando ali nos slides, né? Então, aqui as operações triviais de matemática, né? Então, todas estão aqui. Funções matemáticas especiais, como logaritmos, exponenciais, né? Então, aqui, ó, exponencial do neperiano, né? Então, exponencial de 2, log neperiano de 10, log na base 10 de 10, né? Log na base 2 do valor 10,
ou essa função genérica aqui, ó, em que você passa a função log e você diz qual que é a base do log que você quer calcular. Então, log de 10 na base 5. Tá? O R tem todas as funções trigonométricas usuais, são seno, cosseno, tangente, arco seno, arco cosseno e arco tangente. Tá? Tem aqui algumas opções para você fazer arredondamentos. Então, às vezes, você não quer mostrar, né? Você faz uma operação, essa operação vai resultar num inteiro, no inteiro não, num número real, e você não quer mostrar todas, enfim. Então, você pode pegar aqui, ó, a função round, ela faz o arredondamento. Então, eu vou arredondar o π, né, constante π, com 5 dígitos. Tá? Pronto. Posso fazer um arredondamento para baixo, né? Então, o inteiro imediatamente menor. Posso fazer o inteiro imediatamente acima. Posso fazer também um truncamento. Tá? Então, operações matemáticas básicas que vai ter em qualquer linguagem, né? Então, é só se atentar um pouquinho aqui. Realmente, a sintaxe, né? Mas é bem tranquilo, tá? Bom, uma vez que a gente já fez a parte de operações básicas, agora a gente começa com as operações lógicas. Né? Então, o que são operações lógicas? São operações de comparação, tá? Então, aqui eu vou criar, ó, dois números, bem trivial. Criei um x igual a 3 e um y igual a 4, tá? E eu posso começar a fazer perguntas sobre valores, né? Então, por exemplo, 2 é igual a 2, porque ele vai me retornar que é um lógico, tá? Então, o que é esse lógico aqui? Se é verdadeiro ou se é falso aqui. Então, 2 é igual a 2? Obviamente que a gente sabe que é verdade, né? 2 é diferente de 2? Também a gente sabe que é falso, né? Então, esse operador, ó, igual, igual, é para você verificar se duas quantidades são iguais ou não. Lembrando que o operador igual, ele é o operador de atribuição, né? Então, esse comando aqui é exatamente igual a esse comando que está aqui em cima. Então, no R, você pode usar a atribuição com o sinalzinho aqui, né, essa setinha, ou então o sinal de igual. Tá? Então, essas duas coisas aqui são a mesma coisa. Né? X recebeu 3. Tá? Quero testar igualdade? 2 iguais. Quero testar desigualdade? Exclamação igual. Tá? Outros operadores, menor ou igual. Então, quero saber, x é menor ou igual que y? Verdadeiro. Né? Porque x é 3, y é 4, então x é menor ou igual que y. Tá? Outros operadores, só o menor, só maior e maior igual. Tá? Então, as operações lógicas que estão aí. Outro tipo de operação é também a questão do e ou. Né? Então, a gente tem o operador AND ou o operador OR. Então, aqui, por exemplo, 2 é menor que 5, então ele vai resultar aqui para mim um lógico, true. E aí eu quero saber e, ou seja, simultaneamente, 7 é maior ou igual que 3? 7 é maior ou igual que 3. Então, quando os dois juntos são verdadeiros. Tá? Então, se esse for verdadeiro e esse for verdadeiro, então eu vou ter um true. Os dois têm que ser verdadeiros para eu obter um verdadeiro. Tá? Agora, 2 é menor que 5? Sim, 2 é menor que 5. Ou, essa barrinha em pé aqui é o operador ou. 7 é maior ou igual que 3? Sim. Então, vai retornar true. Certo? O operador de negação é essa exclamação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vamos ver o que tem aqui dentro. 2 é menor que 5? Sim, a gente sabe que é. E eu vou negar isso. Então, o que é a negação do true? É o falso. Pronto. Então, neguei aqui. Tá? E aí, você pode fazer aí o que você achar de interessante. Aqui, vamos trocar aqui, por exemplo. Vamos trocar aqui. 5 é menor que 3? 5 não é menor que 3, concordam comigo? O que vocês acham que vai retornar aqui? Vai retornar true ou falso? Falso. Falso, né? Porque para retornar true, o que deveria ser? Os dois teriam que ser true, né? Então, basicamente, entenderam aí a ideia, né? É só operadores de comparação entre dois valores, entre mais valores. Né? Enfim, aqui eu também usei o operador de parênteses para enfatizar que eu estou olhando essa e depois essa, mas nem precisava. Ele já iria respeitar isso, tá? Bom, alguns tipos especiais de valores. Então, a gente tem o NA, tá? Que é o Not Available, tá? Not Available é quando eu não tenho aquela informação. Então, por exemplo, 5 mais um NA.
tudo no R, quando é relacionado a NA, a gente diz que o NA é contagioso. Tá? O que significa contagioso? Tudo que eu fizer com NA vai resultar em NA. Somei alguma coisa com NA, deu NA. Então, se em algum momento você vai lá, né, tá lá com uma tabela de dados enorme, e você faz uma conta e dá NA. Por quê? Porque em algum momento ele fez uma operação com NA e aí resultou em NA. Tá? Então, ó, 5 mais NA é NA. Tá? 5 mais NA é um NA, então estou usando esse operador aqui, ó, is.NA, é para perguntar, é um NA? Ah, sim, é um NA. Tá? 10 mais esse operador nulo aqui, tipo especial, null, vai dar 0. Retorna sempre um objeto vazio aqui. Tá? Posso perguntar, is null, true. Se eu fizer operações matemáticas, o que vai acontecer aqui? 5 dividido por 0 é inf, tá? Infinito. Posso perguntar se é infinito, is inf. Verifica se é infinito ou não. Tá? Desculpa, aqui não é infinito, aqui é finite, é finito. Tá? Se fosse para perguntar se é infinito, tem a função is.inf. 5 dividido 10. Opa. Qual que é o nome da função? Infinite. Aí sim é true. Tá? Aqui eu poderia ter escrito assim. Verifica se é finito, verifica se é infinito também. Se você quiser testar, você pode testar se é finito ou se é infinito. Isso, tá? Então, ó, é finito? Falso. É infinito? Verdadeiro. Tá? 0 dividido por 0, indeterminação. Tá? Esse is none aqui significa que it's not a number. Tá? Não é um número. Então, 0 dividido por 0 não é um número. Tá? Bom, deixa eu só voltar aqui para eu ver aqui o que mais que eu tenho aqui na ordem. Então, falei para vocês das operações básicas, falei das funções matemáticas especiais, trigonométricas, os arredondamentos. Falei para vocês das operações lógicas, tá? Então, as operações de comparação de valor. Falei dos tipos especiais, então, NA, null, infinito, menos infinito e not a number, tá? Beleza. Bom, aqui tem alguns cartões de referência, depois vocês podem consultar aí para vocês verem a sintaxe básica do R, né? E agora a gente entra na parte de estrutura de dados. Professor, Pode falar. por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados e aí eu tenho um ponto lá que não está disponível. Uhum. Então, o correto no R é eu deixar vazio lá, porque se eu pôr um not a number, Não, um NA, o se eu correto pôr um NA e eu tirar a média, aí vai dar ele NA. vai dar NA. Mas tem que dar NA mesmo, porque pense assim, a não ser que você explicitamente fale para o R para ele ignorar aquele valor, ele não sabe o que é. Então, se ele não sabe o que é, ele não sabe que conta fazer. Então, ele não deve ignorar aquele valor sem que ou você fale isso explicitamente para ele, ou que ele te avise que está ignorando, entendeu? Então, sempre que você não tem um valor no R, você tem que pôr ele como NA. It's not available, tá? E quando você for fazer uma operação com aquela coluna, o R, por default, faz com que você pense o que você tem que fazer com aquele A, com aquele NA, porque não necessariamente você pode simplesmente sair ignorando o NA, entendeu? Então, todas as operações que você for fazer que tem NA, ou você vai ter que explicitamente dizer para o R, ignore o NA, ou então você vai ter que dar um destino, vamos dizer assim, para esse NA, entendeu? Tá? Entendi. Uhum. Isso é diferente do que no Python também. No Python, pelo menos no Pandas, ele tem algumas funções que ele simplesmente ignora o NA. E vida que segue. O que pode dar problemas razoavelmente bons, assim, né? Se você, de repente, não podia fazer isso, né? E também tem um outro problema, é que em alguns casos ele coloca 0, o que é pior ainda. Né? É muito perigoso você colocar um 0 onde é o NA, porque às vezes o 0 não faz nenhum sentido para aquele valor, para aquela coluna. Né? Então, o R não vai, vamos dizer assim, preencher coisas por você. Você vai ter que dizer o que você quer fazer com aquilo. E isso é a melhor coisa que tem. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Né? Não pode confiar num valor imputado ali por ele ou simplesmente ignorar. Né? E se você puder ignorar, depois eu vou mostrar ali que tem
as opções de você sempre ignorar isso, né? Que tem a função NA.RM, né? Que remove os NAs, e aí você só ignora e calcula só com o que tem valor disponível, tá? Bom, vamos para as estruturas de dados, então. Então, como é que funciona? O R, ele já vem todo equipado para você trabalhar com dados, tá? Tudo dentro do R são objetos, tá? E esses objetos vão ter duas características. Eles vão ter um tipo e uma classe, tá? O tipo do objeto diz o que você pode fazer com ele. Por exemplo, um objeto do tipo numeric é um número, então você pode fazer operações matemáticas com ele, né? Agora, se você tem um outro tipo, que é do tipo, por exemplo, caracteres, então você vai poder fazer outras operações, mas não vai poder fazer operações matemáticas, né? Meio óbvio essa parte aí. Mas é importante a gente estar ciente do tipo da variável e também a classe que ela vai ter. A classe vai dizer que tipo de método você pode aplicar, o tipo de função que você pode aplicar naquele objeto, tá? Então, vamos lá. Os principais tipos de objetos em R são esses que estão aqui, ó. Então, a gente tem lá os caracteres. Então, pense que os caracteres são basicamente letras ou coisas que não são números, vamos dizer assim, tá? Em R, a gente usa essa palavra aqui, é o character, tá? Nós temos os números reais, que tem aqui duas nomenclaturas, tem os doubles e os numerics, tá? Então, o numeric, ele é mais genérico nesse sentido, tá? Nós temos os números inteiros, que são os integers. Nós temos os lógicos, que eu já mostrei para vocês, que é aqueles true ou false, tá? Nós temos os números complexos, que é muito pouco utilizado por nós. E nós temos esse raw aqui, que é como se fosse um valor, um dado bruto, né? Um dado seco, vamos dizer assim. Mas que também a gente usa muito pouco. Então, a maioria dos casos, para nós, a gente vai estar lidando ou com caracteres, números, sejam eles reais ou inteiros, e lógicos. É a maioria das nossas situações, tá? O R é uma linguagem que a gente chama de automaticamente tipificada. O que significa isso? Quando você define um objeto em R, você não precisa dizer qual é o tipo daquele objeto. O R vai automaticamente dar um tipo para ele, para você, tá? Significa que isso é bom? É bom no sentido de que você não precisa ficar toda hora dizendo que tipo de coisa que você quer criar. Mas é ruim que às vezes ele pode criar de um jeito que você não quer. Então, tem que saber como é que faz para especificar quando você quer e que tipo de coisa que você quer. Então, por exemplo, eu vou chamar esse objeto aqui ó, de inteiro, que ele vai receber o número inteiro 10, tá? E note que para eu especificar para o R, para eu forçar o R a entender que isso aqui é o inteiro, eu tive que colocar esse L maiúsculo, tá? Se eu não colocar esse L maiúsculo e simplesmente atribuir o 10 a um determinado objeto, como eu chamei aqui de real, o que vai vir para cá é um número real, tá? Então eu posso, por exemplo, testar. Inteiro é numérico? Sim. O real é numérico? Sim, também. O inteiro é um double? Não. Falso. Não é double. Ele é inteiro. Né? Ele é integers. Né? Se eu pegar o real é double? Ah, sim. O inteiro is a integer? Ah, é sim um inteiro. Né? O real é um inteiro? Não, o real não é um inteiro. É falso. Né? Então, vocês estão vendo aqui, criei um inteiro e um real e usei as funções is ponto alguma coisa para testar o tipo que é aquele objeto. Tá? E claro, sempre que eu faço uma operação de teste, o que eu retorna? Me retorna sempre um lógico, true ou false. Tá? Bom, Pessoal, as não ficou estruturas de claro. dados... Oi? Pode perguntar. Fiquei com dúvida do numeric. Qual que é a diferença Isso, o dele? numérico por exemplo, lembra que o numérico ele é mais genérico, no sentido de que é um número. Então, um número pode ser um número inteiro e pode ser um real. Ele Tanto abrange faz. essas Ele duas abrange as categorias. duas. Ah, entendi. Isso. Tá bom. Enquanto que o double, não, o double tem que ser um número real. E o inteiro tem que ser um número inteiro. Mas tanto o real quanto o inteiro são números. Então, quando você faz o is.numeric, tanto do inteiro quanto do real, ele vai dar que é verdadeiro. Perfeito? Agora, você perguntou, esse número é um real, né? Ou é um double? Aí ele diz, não, esse é falso, porque é um inteiro. Né? E vice-versa. Quando você pedir para o real, se ele é inteiro, claro que ele não é inteiro, ele é falso. Porque ele é real. Desculpa, porque ele é o inteiro. Ele é um real. Então, se eu perguntar se ele é inteiro, vai retornar que é falso. Tá?
Beleza. Bom, então, nós temos esses são os tipos básicos de objeto aqui, tá? Todo esse código aqui, pessoal, tem aqui também para você rodar depois, para você brincar se você quiser, tá? Eu não vou ficar rodando toda hora ali, porque eu acho que também já, né, já deu para entender a parte de rodar ali, né? Então, eu vou focar mais na explicação das estruturas, como que elas funcionam, tá? Bom, então, como que os dados são representados dentro do R? Os dados, basicamente, são combinações daqueles tipos de objeto. Então, quando você tem um conjunto de dados, o que ele vai ser? Ou ele vai ser número, ou ele vai ser algum tipo de caractere, tá? Então, agora, o lance é como é que a gente organiza essas estruturas, tá? Então, a organização desses dados dentro do R é o que a gente chama de estruturas de dados. E o R já vem equipado com várias estruturas pré-prontas para a gente trabalhar, tá? As mais importantes são essas 4 que estão aqui. Então, nós temos os chamados atomic vectors, tá? Que são vetores atômicos. E vocês vão ver que o que caracteriza um vetor atômico é que todos os elementos dentro do mesmo vetor têm o mesmo tipo, ou seja, se tudo é numérico, tudo é numérico. Se tudo é caractere, tudo é caractere. Se tudo é lógico, tudo é lógico, tá? Nós temos as matrizes, tá? Que são vetores com número de linhas e número de colunas. Eu já vou explicar isso um pouco melhor. Nós temos as listas, tá? As listas vão nos permitir lidar com diferentes tipos de objetos dentro de um mesmo objeto, que é uma lista. E nós temos as tabelas ou os chamados data frames, tá? Então, os data frames é o que você talvez tenha de mais próximo a uma tabela do Excel, é um objeto do estilo data frame no R, tá? Aqui eu estou criando alguns desses objetos, só para vocês verem como é que funciona. Então, um operador-chave aqui, super importante na hora de criar estruturas de dados no R, é o operador C, de concatenação, tá? Então, aqui, ó, nesse vetor que eu chamei aqui de vetor underline atômico, eu estou atribuindo esse vetor que está aqui, ó, que é o vetor que tem os números 1, 2, 3 e 4. Então, isso aqui, ó, é um vetor atômico dentro do R. Tá? Para definir uma matriz, a gente tem a função matrix. Tá? E o que é uma matriz? É um vetor, aqui é o vetor, tá vendo? Igual em cima, só que com número de linhas e número de colunas. Então, você atribui dimensão a esse vetor. Então, eu estou em um vetor com 4 posições, mas eu vou colocar 2 nas linhas e 2 nas colunas, tá? Eu já vou rodar esse código aqui para vocês verem o que é que sai. Uma lista, tá? Uma lista tem essa função list para criar, tá? E o que caracteriza uma lista? Ela pode armazenar diferentes tipos de valores ou diferentes tipos de objetos. Então, por exemplo, aqui, no que a gente chama aqui slot A da lista, então isso aqui é um nome, eu coloquei o valor 5. Note que o 5 aqui, ó, é um double, é um numérico, né? É um número real. No slot B, eu coloquei o 5L, ou seja, é o inteiro, tá? E no slot C, eu escrevi alguma coisa, eu falei, ó, letra. Letra é um caractere, tá? Então, isso é uma lista. E um data frame, ele tem aquela estrutura de colunas e linhas. Então, eu tenho a coluna nome, que recebeu a linha Bent e a linha John. E eu tenho a coluna idade, que recebeu 3 e 4. Tá? Então, vamos rodar aqui só para vocês verem, olha, como é que fica. Então, ó, eu tenho isso é um atomic vector. Tá lá. Então, eu tenho os números 1, 2, 3 e 4. Tenho uma matriz. Note que a matriz, até na hora de fazer o print, já é diferente. Olha só. A matriz eu tenho linhas e colunas. Tá certo? E eu tenho as listas. Então, a lista, olha lá. Cada objeto está separado em um que a gente chama aqui de um slot. Ó. Então, esse aqui é o slot 1, esse é o slot 2, esse é o slot 3. E eu ainda dei um nome para cada slot. Ó. Esse é o slot A, esse é o slot B e esse é o slot C. Tá? E tem os data frames. Olha lá, esse é um data frame. Então, eu tenho uma coluna aqui que chama nome, uma outra coluna que chama idade. O primeiro valor da coluna nome é bem, e o primeiro valor da coluna idade é 3. E a mesma coisa aqui para John e para idade 4. Né? Claro que aqui eu coloquei só 2 para vocês verem, mas eu poderia, aqui pode ter milhões. Essa é uma estrutura básica de uma tabelinha. Tá? Bom,
Os vetores atômicos, eles têm esse nome porque eles só podem conter um tipo de objeto dentro deles, tá? Então, aqui eu estou criando diferentes tipos de vetores, só para vocês verem, ó. Então, calculei e criei aqui um vetor numérico. Só numérico, só tem números aqui. Aqui eu criei um vetor de caracteres, tá? E aqui eu criei um vetor de lógicos, tá? E, eventualmente, eu posso tentar combinar esses caras todos. Então, combinar como? Eu vou concatenar cada um desses objetos. Olha só, vou juntar tudo, tá? Então, quando eu juntei tudo, eu criei esse vetor combinado, tá? E aí vocês têm que tomar muito cuidado quando faz esse tipo de coisa, porque o R faz o que a gente chama de coerção. O que é coerção? Ele não sabe o que fazer quando você mistura um número com uma letra e com um lógico. São tipos de objetos diferentes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai coervir, ou ele vai converter, vamos dizer assim, tudo para o objeto do tipo mais genérico que tem naquele vetor que você está criando. E o mais genérico é sempre o caractere. Tá? O caractere é o mais genérico. Por quê? O caractere pode ser as letras, o caractere pode ser a palavra true, o caractere pode ser a palavra false, e o caractere pode ser a string, né? 1, a string 2, a string 3, não necessariamente com a conotação matemática do 1. Por isso que sempre que ele não souber como juntar os vetores, ele vai converter para o mais genérico. E o mais genérico, nesse caso aqui, é o caracteres, tá? Vocês vão ver também que os caracteres no R são sempre acompanhados das aspas duplas, tá? Então, ó, uma coisa é eu mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é um vetor numérico, tá? Por exemplo, eu posso fazer operações matemáticas com ele. Eu posso multiplicar todo mundo por 3. Faz total sentido para o R, tá certo? Agora, se eu pegar o vetor combinado e multiplicar por 3, já não faz nenhum sentido. Por quê? Porque ele está tentando multiplicar letras por 3. Não faz sentido para ele, ele não sabe o que fazer. Certo? Então, ele está dizendo, ó, argumento não numérico para um operador binário. Tá? Então, não sei o que fazer com isso. Tá? Quando você olhar a classe do que você criou, então essa função class aqui, ó, ela vai ver a classe do que foi criado. E vocês vão ver que é caractere. Você pode olhar a classe de cada um dos objetos. Então, por exemplo, vetor numérico, classe numérica. Vetor caractere, classe caractere. Classe vetor lógico. Lógico, tá? Então, é assim que funciona. Alessandro, pode perguntar. Professor, no caso de que quando a gente estiver usando um valor caractere, como que eu poderia transformar ele em um valor numérico? Se fizer sentido, você vai usar assim, ó, as numeric, por exemplo. Eu já ia Certo. chegar nessa parte, né? Então, você tem as duas formas, né? Então, você tem como perguntar se é alguma coisa, que é o is ponto alguma coisa. Então, é um inteiro? É um numérico? É um inteiro? É um numérico? É um caractere? Né? Ou então, você também tem a função que é o as ponto. Então, faça como, né? Ou como tal coisa. Então, por exemplo, aqui, ó. Suponha que você criou aqui, ó, vetor numérico. É isso aqui, tá vendo? Todos são numéricos aqui, né? Se eu fizer assim, as.caractere, eu converto todo mundo para caractere. Note que apareceu aqui as aspas duplas, ó, tá? E se eu quiser, eu faço ao contrário. Is.numeric. Tá? Agora, não, eu estou perguntando, né? Eu quero as.numeric. Agora eu voltei para numérico, tá? O que acontece se você colocar aqui um vetor de caracteres? Né? Vamos ver o que ele vai dizer para você. Ele vai dizer, olha, NAs introduzidos por coerção, ou seja, ele não soube o que fazer, ele falou, eu não sei o que é, NA. Tá? Então, é assim que funciona, tanto para perguntar sobre o que é, quanto para converter entre um e outro. Tá? Eu já vou falar mais de conversões ali, tá? Bom, o R tem mais um tipo interessante, ou vamos dizer assim, um tipo especial de caracteres, que é o caracteres que a gente coloca aqui como fatores, tá?
Esses fatores são particularmente interessantes para a gente definir caracteres que, na verdade, são qualidades ou são variáveis qualitativas, sejam nominais ou ordinais, tá? A outra coisa que o fator também permite é que você defina a ordem, tá? Então, por exemplo, eu quero que o solteiro venha primeiro o solteiro e depois o casado, e, por exemplo, depois o viúvo. Então, eu posso usar esse factor aqui e definir uma variável y, tá? Que tem os níveis, ó. Nível casado, nível solteiro, tá? Posso perguntar se é um fator, ele vai dizer que é. Posso perguntar se é um caractere, ele vai dizer que não é um caractere, porque isso é um fator. Então, é um outro tipo de objeto, tá? Aqui só perguntando se é lógico, né? Posso usar também a função type of, então é o tipo de, né? Então, qual que é o tipo do x? O tipo do x é caractere. Qual que é o tipo do x agora? O tipo do x é double. O tipo do x é inteiro. O tipo do x é lógico, né? Posso fazer conversões, ó. Então, ó, x é numérico, né? Mas posso converter para lógico, por exemplo. Converter para lógico. Ó lá, é numérico? Agora não, é lógico, né? Posso ver a classe, né? Então a classe de um objeto numérico, e quando eu tenho um objeto que tem uma classe, ele vai ter os métodos associados àquela classe, né? Então, ó, para esse método, para essa classe numérico, eu tenho diversos métodos. Então, o método de subtração, o método de divisão, o método de soma, perguntar se todos são iguais, perguntar, converter para data time, converter para fator e assim por diante. Tenho várias opções aqui, tá? Posso ver, por exemplo, quais métodos estão disponíveis para a classe fator. Para a classe fator tem um monte de métodos disponíveis aqui também, tá? Bom, mais uma coisa que a gente pode fazer com os objetos dentro do R é colocar atributos, tá? Atributos, pensa como se fossem nomes, né? Então, aqui, ó, eu tenho um objeto notas, tá? Que são os números. Esse aqui, 7.8, 10 e 8.5. Tá? Se eu pedir a classe, é um número, é um vetor numérico, um vetor atômico, né? Só que ele tem um atributo especial, que é o names, tá? Cujos valores são João, Bianca e Eduardo, tá? Quando eu tenho um vetor, eu posso olhar características desse vetor. Por exemplo, qual que é o tamanho dele, né? Uma outra coisa que também é importante e é bem interessante dentro do R é que a gente pode criar sequências estruturadas, tá? Então, o que é sequências estruturadas? Começa aqui, ó, por exemplo, 1, 2 pontos e 7. O que ele vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não preciso digitar, né? Eu quero criar um vetor atômico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu faço? 1, 2 pontos e 7, tá? Claro que isso aqui vale para qualquer número. Se quiser colocar 1000 aqui, vai fazer 1000, tá? Coloquei só números pequenininhos aqui para a gente ver. Pergunta lá, Marco. Professor, não entendi muito bem a classe. Pode. A classe, veja só, a classe é como se fosse vamos dizer assim, um nome para aquele tipo de objeto, né? Então, por exemplo, aqui eu estou vendo classe é numérico, né? Então, quando a classe é numérico, eu já sei que tem algumas coisas que eu posso fazer com ela, tá? Quais coisas são? Todas essas coisas que estão aqui. Então, sei que tem muitos operadores desse aqui que vocês ainda não sabem o que é, mas pensa nos básicos. Se a classe é numérica, então eu posso subtrair, posso dividir, posso somar, posso perguntar se todos são iguais, posso tentar converter para data, enfim, posso tentar fazer várias coisas com isso, né? Já se a classe é fator, tem outras coisas que eu posso tentar fazer, né? Então, aqui tem a questão de atribuições, tem a questão de concatenar, de transformar para vetor, de formatar, inicializar. Então, são outras opções. Então, a classe ela vai te dar uma noção do que é possível fazer com aquele objeto, tá? Então, pensa assim, você tem os tipos, né, que é vamos dizer assim, bem específico, e a classe é um pouco mais genérico. Ele vai te dizer, de forma geral, o que é possível fazer com aquele tipo de objeto que você acabou de criar, tá? Por exemplo, classe numérico, né? Tá? É como se fosse um serviço dentro do... que ele faz um trabalho específico, alguns trabalhos específicos? Pensa assim, básico, né? Quando você tem um numérico, você pode fazer algumas operações. Quando você tem um caractere, você pode fazer outras operações. Essas operações são os métodos que você pode aplicar. Tá? Entendi, obrigado, professor. É isso aí. E aí a classe vai te dizer, ó, essa é uma classe numérico. Então você já sabe, classe numérico, posso fazer essas operações. Essa classe é caractere, essa classe é fator, essa classe é matriz, tá? Aí cada objeto vai ter o seu
a sua forma de lidar. Alisson? Nesse exemplo das notas, por exemplo, Uhum. as notas elas são ordinais, então eu tenho notas maiores para menores, e como cada nota está Isso. associada com um nome, eu posso colocar os nomes de forma crescente ou decrescente. Os nomes não, porque os nomes são só atributos. Você só vai fazer operações nos números. Mas fazendo essa operação com os números, não consigo retornar o nome equivalente. Não, consegue. Ó. Vamos supor que você queira ordenar. Ordenei. Tá vendo? Ó, aqui, já ordenei, ó, tá vendo? Sort. Sempre que aparecer o 7.8, vai aparecer o João em cima. O nome do 7.8 é João. O nome do 8.5 é Eduardo. E assim por diante. Entendeu? Ó, o objeto normal é esse aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu quero ordenar, ordenei. Quando eu ordenei, eu ordeno pela nota, não pelo nome. Tá certo? O nome aqui, eu não estou fazendo operações nenhuma com ele. Eu poderia até depois ter uma outra coluna que era o nome da pessoa e ordenar, por exemplo, por ordem alfabética. Aí é outra operação. Tá? Aí ele não é só um atributo, ele é um outro dado também, que seria um caractere. Tá? Faz sentido. O Python é o dicionário do Python. Seria o equivalente a um dicionário, mas o dicionário ele é um pouco mais... não seria equivalente ao dicionário, não. O dicionário está mais para uma lista do R do que um vetor nomeado. É isso aqui. Tá? Eu não me lembro bem agora, mas eu acho que lá no Python você também tem como... mas aí não é o básico. Né? Lá no NumPy eu acho que você pode fazer também um vetor que tem nomes. Eu acho que é possível também. Mas eu não me lembro agora como seria a sintaxe. Mas eu acho que é possível. Tá? Bom. Vamos para frente. Então, assim, sequências estruturadas. Então, aqui você pode criar uma sequência de 1 até 7. Tá? A função genérica é essa sec. Tá? E você tem várias opções de como utilizá-la. Então, uma opção é você dizer, olha, comece em 1, então, from 1 até to 10, e você dá o passo, né, by 2. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de 1 a 10, de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Posso, ao invés de especificar o by, eu posso especificar o tamanho que eu quero. Eu quero o tamanho 7. O tamanho da saída é 7. Então, eu vou de 1 a 20 de tamanho 7. De 1 a 20 é tamanho 7. Então, o que ele pegou? Pegou o espaço de 1 a 20 e colocou 7 números igualmente espaçados lá dentro. Tá? Quero uma sequência, né? Começa em 1, de tamanho 7 e que vá de 2 em 2. Então, tá lá, 1, 3, 5, 7, assim vai. Tá? Então, a função sec é extremamente flexível para criar sequências estruturadas. Tá? Uma outra função também muito interessante é a função rep, para criar repetições estruturadas. Então, por exemplo, eu quero repetir o 0 5 vezes. Então, repita o 0 5 vezes. Então, rep 0 5 vezes. Agora, eu quero repetir a sequência 1 a 3, só que eu quero repetir ela 2 vezes. Rep 2 vezes. Então, repita 1, 2, 3 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Uma outra opção é você colocar o it. Então, ao invés de repetir a sequência 2 vezes, eu vou repetir cada elemento da sequência 2 vezes. Então, repita de 1 a 3, cada um 2 vezes. Então, 1, 2, 2, 3, 3. Tá? Então, bastante flexível essa opção aqui, tá? Pessoal, outra coisa aqui que eu acho que eu acabei esquecendo de comentar é, quando você tem uma função, você pode sempre usar o args dela para ver quais são os argumentos que você pode usar dela, tá? Nesse caso aqui não foi muito informativo. Não foi informativo, então eu abro a documentação e vejo o que eu posso utilizar. Tá? E aí aqui vai explicar para mim, olha só, aqui os exemplos, né? Então, sequência, from, to, né? E aqui vai ter a explicação. From e to, então, o valor inicial e o valor máximo final da sequência, de tamanho 1, a menos que o just from e supply, enfim. Tem aqui toda a documentação, tá? Tem alguns exemplozinhos também, ó, para você ver como é que a função funciona. Tá? Bom, falando mais de geração de sequências, né? Então, aqui a gente tem algumas funções para gerar valores aleatórios, né? Então, a mais usual é a função sample, tá? Então, que vai fazer uma amostragem. Então, eu vou amostrar, olha, de uma sequência de 1 a 20, uma amostra de tamanho 10, sem reposição.
Então, eu vou pegar uma amostra de tamanho 10 dos números entre 1 e 20. Tá? Então, olha lá, essa foi a primeira amostra. Essa é a segunda, essa é a terceira. Tá? Agora, vou amostrar deste vetorzinho. Nossa, esse é um vetorzinho que só tem 3 valores, A, B e C. Tá? Uma amostra de tamanho 10. E para isso ser possível, eu vou usar com reposição. Então, olha lá. C, 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 A, B, enfim, 10 valores. Outra amostra e assim por diante. Tá? Bom, o R também tem as distribuições de probabilidade. Então, no caso aqui, eu tenho a R unif. Então, eu quero pegar 10 amostras da distribuição uniforme entre 0 e 1. Então, tá aqui, ó. Aqui eu até coloquei o N5 aqui, ó, que é 10. Então, tá lá. 10 valores de uma uniforme entre 0 e 1. 10 valores de uma normal entre 0 e de média 1,8 m e desvio padrão 0,1. São valores aleatórios ali. Tá? Bom, vamos criar aqui um vetorzinho e agora a gente vai ver como selecionar elementos dentro desses vetores. Então, esse é um vetorzinho, tá? Um vetorzinho nomeado. Então, tem um atributo nome ali, João, Bianca, Eduardo, Felipe e Márcia. Tá? E agora a gente vai ver como acessar esses elementos. Tá? Então, vamos lá. E aí também vai ficar claro para que a gente precisa daquelas sequências estruturadas. Basicamente é para indexar vetores ou matrizes, ou depois data frames e também listas, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu vetor de notas e vamos supor que eu quero pegar só a primeira posição dele. Então, ó, para pegar a primeira posição, eu vou usar esse operador aqui, que é o operador de colchetes, tá? Então, ó, aqui eu estou falando, pegue só o primeiro elemento do vetor notas, que é o 7.8. Pegue só o elemento da posição 5, que são 6.5. Importante, né? Vocês programam em Python, vocês sabem que o Python começa a contar do 0. Aqui não, aqui começa a contar do 1. E o R foi feito para humanos. Então, por isso que ele começa a contar do 1, tá? Agora, eu também posso fazer slices, né? Ou pegar por intervalos, né? Então, aqui, por exemplo, eu quero o primeiro e o segundo. Tá? Não quero só o primeiro, nem só o segundo. Eu quero o primeiro e o segundo. Então, eu preciso de uma sequência, que é o 1 e o 2. E agora eu vou colocar lá, ó, sim, notas 1 e 2. Eu vou pegar a primeira e a segunda nota, que no caso é da João e da Bianca. Quero pegar o 1 e o 3. Quero remover a primeira. Então, uso menos ali. Tá? Então, isso é assim que a gente vai fazer aí a indexação de vetores. Tá? Bom, outra coisa que a gente também faz muito é seleção por máscara lógica. O que é seleção por máscara lógica? Lembra que a gente viu lá os operadores lógicos? Basicamente, o que os operadores lógicos falam para você? Se aquilo é verdade ou se aquilo é falso. Né? Então, eu posso usar isso para selecionar elementos dentro de um vetor. Então, eu quero saber quem é maior que 7. Então, eu vou olhar cada um. É maior que 7? Sim ou não? É menor que 7? Sim ou não? É menor que 7? Sim ou não? E vou retornar aqueles que são verdadeiros. Isso é uma máscara lógica. Tá? Então, ó, eu vou pegar notas e para cada uma delas eu vou ver se é maior ou não que 7. Então, olha lá o que retornou para mim. Tá vendo? O João é maior que 7? É verdade. A Bianca? É verdade. A Eduarda também. O Felipe? Não. A Márcia também não. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama da máscara. Isso é a máscara lógica. Tá? E agora, olha, eu vou selecionar as notas de acordo com essa máscara lógica. Então, o que ele vai retornar para mim aqui? Só onde a máscara é true. Então, ele retornou lá. Quem é maior que 7? João, Bianca e Eduardo. Tá? E isso é de um poder fantástico para a gente fazer filtros. Tudo que é tipo de filtro é feito via máscara lógica. Tá? Eu fiz aqui em 2 passos, né? Então, criei a máscara e depois apliquei, ou então eu posso fazer tudo na mesma linha. Notas, onde, então eu gosto de ler esse operador aqui, ó, como onde notas é maior que 9. Olha lá. Quem tem nota maior que 9? Só a Bianca, que teve a nota 10. Tá? Então, é assim que a gente seleciona elementos de um vetor. Bom, posso modificar, e aí é bem tranquilo. Então, eu vou pegar aqui, ó, notas, tá? E aqui, pessoal, eu posso usar o nome, né? Lembra que eu tenho o atributo names lá? Então, eu posso usar o atributo para selecionar o valor. Ó. Eu selecionei o 7.8, que é do João. E se eu quero trocar a nota do João? Não, eu errei, a nota do João não é 7.8, a nota dele é 0. Então, eu vou lá e simplesmente atribuo um valor novamente. Quando eu olhar o vetor, o João tem nota 0. Tá? Posso atribuir uma nota desconhecida, por exemplo, para o Felipe. Ó. Felipe recebe NA, então tá lá. Então eu tenho aqui, João ficou com 0, Felipe recebeu um NA. Tá?
Posso adicionar valores, né? Então, posso crescer o meu vetor. Então, vamos crescer o vetor. Então, você tem aqui a opção da função append. Tem várias formas de você crescer o seu vetor. Então, eu vou, ó, no vetor notas, que é esse que está aqui, ó, eu vou juntar, né? Eu vou fazer um append desse novo vetor, né, que no caso é só um valor aqui, do Carlos. Então, olha lá. Coloquei o Carlos aqui. Ó. Tá vendo? Por default, ele vai colocar na última posição. Então, tem o vetor aqui, ele vai pegar e vai por embaixo, né? Se eu não quero, eu posso dizer para ele, coloque após a posição tal. Né? Então, no caso, se eu quero colocar na primeira posição, ele vai ser após qual posição? A posição 0. Então, after 0, ele vai colocar na primeira posição. Olha lá, a Simone entrou na primeira posição. Tá? Posso concatenar dois vetores, ou seja, juntar dois vetores com o operador de concatenação mesmo. Então, ó, eu tenho aqui o vetor notas e eu criei um outro vetor que é o Pedro e a Luana. Eu vou juntar tudo num só. Então, novas notas, eu juntei tudo. Eu fiz uma concatenação. Tá? Então, cresci o meu vetor. Beleza? Então, operações básicas ali com vetores. Indexação, que é pegar por posição, né? Pegar por atributo, valor do atributo. Então, maior que t, menor que tanto, né? Então, usar ali a máscara lógica. Posso fazer modificação, é simplesmente atribuir um novo valor para a posição que eu quero mudar. E posso também crescer o meu vetor ou com a função append, ou concatenando um novo vetor com ele. Tá? Então, é o básico aí de vetores atômicos. Tá? Então, passando aqui, deixa eu só voltar aqui, né? Então, falamos aí bastante de vetores atômicos. Tá? Deixa eu só passar aqui, para ter certeza que eu não esqueci de nada. Então, passei isso aqui, passei isso aqui, passei. Perfeito. Bom, então, agora vamos para outras estruturas de dados, né? No caso, estruturas de matrizes, listas e tabelas, tá? Bom, como é que a gente cria as tabelas? As matrizes, desculpe, elas vão ser uma simples extensão dos vetores, tá? Só que agora você vai ter linha e coluna, tá? Então, antes, um vetor, ele é só uma tripa de números, só uma tripa. Pode pensar que é uma linha, tá? E, matematicamente, normalmente um vetor é uma coluna, né? Mas no R ali, como a gente escreve em linhas, pode pensar que é uma linha. Agora, o que a gente vai ter são várias linhas. Então, tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, e vou ter a coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. É o padrão, né? Então, a gente vai ter uma estrutura mais ou menos como essa que está aqui. Você vai ter aqui as linhas, né? E vai ter as colunas. Tá? Então, a diferença agora é que você vai precisar especificar quantas linhas e quantas colunas tem o seu vetor para que ele vire um vetor com dimensão. Tá? E a dimensão é o número de linhas e o número de colunas. Tá? Então, em R, a função básica para a gente criar uma matriz é a função matrix, né, do inglês. Você vai dizer quais são os dados que vão para essa matriz. No caso, eu estou criando só com esses dados aqui, uma matrizinha, e eu estou dizendo, ó, 2 linhas por 2 colunas. Então, ele vai pegar, ó, esse valor vai colocar aqui, né, o 1, o 0 vai colocar aqui, o 0 vai colocar aqui, e o 1 vai colocar aqui. Então, criou uma matrizinha 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, tá? Note que aqui do lado, ó, ele já até diz para você como que você vai acessar. Se você quer acessar essa linha, o que você vai dizer? Matrix, colchete 1,0, que você vai acessar essa linha toda. Tá? Se você quer acessar a coluna, como que você vai fazer? Matrix, colchete, vírgula 2, você vai acessar essa coluna. E a mesma coisa para 1 e para linha 2, tá? Bom, as matrizes, pessoal, elas têm mais operações que você pode fazer com elas. Né? Então, por exemplo, você pode pegar aqui a dim, ou a dimensão. Ele vai dizer quantas linhas e quantas colunas. Tá? Sempre linha, coluna. Igual a matemática. Linha, coluna. É a convenção. Tá? Por default, a função matrix ela vai preencher por colunas. Né? Então, ó, agora eu tenho esses dados aqui. Ó, né? 1, 2, 3 até 8. Então, como que ele preenche? Ele preenche primeiro as linhas, primeiro a coluna, e depois passa para outra coluna. Tá? Se você não quer isso, então você pode usar esse argumento aqui, ó, bar row, ou seja, por linha. Então, agora, ao invés de preencher assim, ele vai preencher assim. Ele vai preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então,
São só comodidades na hora de você preencher as suas matrizes, tá? Como é que acessa os elementos? Muito parecido com o vetor. Só que agora, como você tem linha e coluna, você tem que dizer qual que é a linha e qual que é a coluna que você quer. Então, ó, quero o elemento da linha 1 na coluna 2. Então, linha 1, coluna 2. Esse valor que está aqui. Linha 3, coluna 1. Esse valor que está aqui. Quero as linhas 1 e 2 e a coluna 2. Então, ó, linhas 1 e 2 da coluna 2. Então, esse valorzinho está aqui. Note aqui, ó, usando aquelas operações de sequências estruturadas, tá? Mesma coisa aqui, ó. Quero uma submatriz que é composta das linhas 2 e 3 e das colunas 1 e 2. Então, pegou aqui a submatriz, tá? Posso também fazer seleção condicional por máscara lógica. Então, quero pegar todos os termos da matrizes que são maior que 4. Então, tá aqui. Tá? Se eu quiser ver a máscara lógica, é só fazer isso aqui, ó. Matriz maior que 4. Então, ele foi lá dentro de todos os elementos da matriz e perguntou, é maior que 4? Esse não é, esse não é, esse não é, esse não é, esse é, esse é, esse é, esse é. Tá? Então, é bem tranquilo aí a parte de acessar elementos dentro de uma matriz, tá? Bom, listas. Então, falamos aí falamos de vetores, falamos de matriz, agora vamos para listas, tá? Bom, como é que você vai criar uma lista no R? Uma lista é criada com essa função especial aqui, o list, tá? E aí você vai passar os valores que você quer incluir nessa sua lista, tá? Então, aqui eu estou passando o valor 10, 10 escrito, né? True e um valor que é aqui um número imaginário, tá? Um número complexo, tá? Então, tá aqui, ó. Então, na primeira posição, ó, ele colocou o valor 10, na segunda 10, na terceira o true e na quarta o imaginário. Vocês já vão ver aqui, ó, que agora apareceu esse duplo colchetes aqui, ó. Então, para acessar os elementos dentro da minha lista, eu vou acabar tendo que usar esse duplo colchete, tá? Então, ó, como que eu acesso o elemento da lista? O primeiro elemento eu vou acessar assim, ó, minha lista. Agora eu preciso do duplo colchete, ó. E qual que é o elemento da lista que eu quero acessar? No caso é 1. Então, no primeiro elemento da minha lista tem o valor 10. No quarto, no quarto tem esse 1 mais 10 imaginário. Quero as listas na posição 1 e 4. Então, vai retornar uma outra lista que tem os elementos 10, que era da primeira posição. O elemento que estava na quarta posição, na nova lista, ele vai estar na posição 2. Né? Essa lista que eu estou extraindo só tem 2 valores. Então, ele colocou aqui. Tá? Bom, os elementos da lista também podem ter nomes. Então, por exemplo, estou criando aqui uma lista nomeada agora, em que o primeiro termo são números. E note que agora eu posso atribuir um vetor aqui nesse pedaço. Tá? Não precisa ser nem do mesmo tipo e não precisa nem ser do mesmo tamanho também. Né? Então, é bastante flexível aqui. Ó. Então, eu estou atribuindo 2 números aqui, 2 caracteres no segundo termo, um lógico no terceiro termo e um complexo no quarto termo. Então, note a flexibilidade das estruturas de lista. Né? Eu posso aqui colocar um vetor inteiro de números, aqui um outro vetor de caracteres, aqui posso até pôr um vetor de lógicos, se eu quiser. Aqui eu posso pôr uma outra estrutura qualquer, inclusive eu posso pôr uma matriz aqui, se eu quiser, sem nenhum problema. Tá? E a lista trabalha com todo mundo tranquilamente, não precisa ter os mesmos tamanhos, não precisa nada. Então, a lista é a estrutura mais flexível dentro do R. Ela comporta essas combinações entre praticamente todos os tipos de dados. Tá? Bom, como que eu acesso os elementos dentro de uma lista? Bom, então, eu posso acessar com o operador $, e o nome. Né? Então, aqui eu tenho os nomes, número, caractere, lógico e complexo. Então, eu posso acessar. Como que eu acesso o lógico? Então, minha lista, $, lógico. Minha lista, $, números. Tá? Eu posso verificar os atributos da minha lista com a função attributs. Tá? Então, números, caracteres são os nomes que eu dei aqui para a lista. Tá? E por fim, o último tipo de dados que a gente vai ver nesse pedaço é a parte de tabelas, tá? Então, que são os data frames, tá? É a classe mais usada aí para a gente representar os conjuntos de dados. Então, quando eu carreguei aquele conjunto de dados women lá, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó, se você pegar a classe do women, tá? Que aqui ele está, vamos pegar do datasets lá. Tá?
Olha lá, é um data.frame. Tá? E note que, né, que ele tem bem a carinha de uma tabela, né? Uma tabela conforme a gente está acostumado, onde a gente tem variáveis nas colunas e elementos nas linhas, né? Ou observações nas linhas. Então, isso é uma estrutura padrão de tabela. Tá? Então, beleza. Então, essa é a classe mais usada para representar conjunto de dados. É muito similar a uma planilha eletrônica. Tá? O DataFrame ele vai ter vários atributos, por exemplo, como o nome das linhas, o nome das colunas, os names das colunas, as dimensões, então quantas linhas e quantas colunas ele tem. Tá? Sempre aconselho a você manter a convenção de que cada linha representa uma observação ou um registro e que cada coluna representa uma variável, o chamado formato organizado, tight. Né? Nós vamos falar mais disso quando a gente for falar na parte de manipulação de dados. Tá? A gente tem diversas funções em R para carregar datasets, né? Para carregar dataframes. Tá? Aqui eu só estou mostrando a estrutura do conjunto de dados íris. Tá? Se você vier aqui pegar o conjunto de dados íris, vem lá do nosso pacote datasets, já está carregado aqui. Uma função muito útil para a gente investigar a estrutura de um dataset é a função str, né? Que ela já vai te mostrar aqui, ó, é um data frame, 150 observações, 5 variáveis. Quais são as variáveis? Essa e essa. E já vai te mostrar o tipo também, ó. É um numérico. Isso é um fator, 3 níveis, setosa, versicolor e assim vai. Então, ele mostra aqui os primeiros valorzinhos, já para você ter uma noção do que é que você carregou, tá? Beleza? Tá. Então, esses são os data frames. Nós temos também a classe fator, né? Eu já comentei um pouquinho sobre a classe fator, mas a ideia do fator é que ela é muito similar ao caracteres, mas eu posso definir ordens. Tá? Então, é mais comum para variáveis qualitativas. Tá? Também vai ser muito útil quando você for fazer tabelas ou quando você for fazer gráficos e você quer controlar a ordem que os valores apresentam. Né? Então, eu quero, por exemplo, eu tenho aqui um fator que pode ter os valores alto, baixo e médio. Né? Então, aqui eu tenho vários valores. E aí eu defino níveis aqui, ó, os levels. E eu digo, ó, os levels tem que ser assim, baixa, média e alta. Então, tudo aonde eu apresentar essa variável, a ordem vai ser apresentada nesta ordem, baixa, média e alta. Né? Então, ó, quando eu fiz um table aqui, ó, do factor, apareceu primeiro o baixo, depois o médio e depois o alto. Tá? Deixa eu só ver se tem aqui, ó. Deixa eu rodar aqui para vocês verem, ó. Eu tinha esse conjunto de dados aqui, vamos supor, né? Esse é o meu conjuntinho de dados. Quero fazer uma tabela disso. O que é uma tabela? Contar quantas vezes acontece o alto, o baixo e o médio. Né? Então, como eu defini o levels assim, e falei ordenado igual a true, então, quando a tabela foi feita, ele já colocou primeiro o baixo, depois o médio, depois o alto. Claro que eu podia fazer qualquer outra combinação, só para ficar estranho, fazer essa média e baixa, por exemplo. Né? Olha lá. Agora apareceu aqui o média primeiro, depois o baixo e depois o alto. Então, é assim que a gente vai controlar como que a gente mostra as coisas nas nossas tabelas e também nos nossos gráficos, sempre atribuindo como fator. E aí, esse fator vai ter níveis e nos níveis a gente especifica a ordem que a gente quer que as coisas apareçam. Tá? Legal. Bom, vamos criar aqui um data framezinho só para a gente ver como que a gente trabalha com data frames. Né? Então, aqui eu criei um data frame que eu chamei aqui de dados, né? Onde eu coloquei as primeiras 6 letras, os primeiros 6 números e coloquei 6 lógicos. Né? Então, repeti 3 vezes true e 3 vezes o falso. Então, está aqui o meu conjuntinho de dados. Tá? Tenho diversas opções para eu inspecionar esses dados. Então, o head vai mostrar as 6 primeiras linhas, o tail vai mostrar as 6 últimas linhas, dimensão, número de linhas e colunas, NRow, número de linhas, NCol, número de colunas, o STR, aquela estrutura que eu já mostrei, né? E os nomes, tem aqui os nomes dessas linhas que estão aqui, das colunas, na verdade, né? Aqui do lado, aqui, ó, vocês estão vendo que tem essa coluna aqui, ó, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui são simplesmente o nome das linhas. Você pode atribuir o nome que você quiser aqui. Por default, ele atribui números, mas você pode colocar A, B, C, D, E, qualquer coisa que você quiser. Tá? Bom, como é que eu acesso os elementos do data frame? É muito similar ao acesso de matrizes. Então, a gente vai ter linhas e colunas. Então, a gente vai usar o colchete, tá? E especificar qual que é a linha ou qual que é a coluna.
Sempre que você não especifica nada, por exemplo, aqui, ó, íris, colchete 1. O que ele está pegando? Primeira linha. Qual coluna? Se não especificou nada, é todas as colunas. Tá? Quero segunda linha, colunas 1 a 3. Então, segunda linha, colunas 1, 2 e 3. Tá? Linhas 1 e 5, todas as colunas. Então, ó, linhas 1 e 5, vírgula, todas as colunas. Tá? Posso também pegar pelo nome da coluna. Então, se você usar o operador dólar, então, íris dólar, o nome da coluna, você vai pegar toda aquela coluna. Tá? Então, resumindo aí, o que nós temos? Os principais tipos de dados são caractere, numérico, integral, lógico e complexo, né, que a gente viu lá. As principais estruturas de dados são vetores, lembrando, vetor atômico, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Matriz, um vetor que tem linhas e colunas. Lista, a estrutura mais genérica, que eu posso combinar com números, caracteres, vetores de diferentes tamanhos, enfim. E os data frames, que é a estrutura mais parecida ali com uma matriz. Desculpa, com uma tabelinha do Excel. Beleza? Bom. Tudo bem até aqui, pessoal? Muita coisa? Bastante, né? Mas tudo muito fácil, né? Só basicamente dando nome para as coisas aí, tá? Vamos para frente. Tá? Bom, agora eu vou mudar um pouquinho o assunto. Né? Então, agora que nós já temos a noção básica de como que o R estrutura os dados quando é inserido aí dentro dele, a gente vai passar a rapidamente ver as estruturas de programação. Tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, apesar dos slides terem bastante detalhes, tá? Eu vou mostrar para vocês basicamente só como que é a sintaxe, porque essas estruturas de programação têm todas as linguagens de programação. Então, a maioria aí já tem alguma experiência, programa em Python, programa em qualquer coisa. Então, lá no Python tem if else, lá no Python tem for, lá no Python tem loop, lá no Python tem repeat, então é a mesma coisa. Então, o que muda de uma linguagem para outra é só a sintaxe, mas a funcionalidade é a mesma, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu cliquei errado aqui, vamos voltar aqui. Bom, beleza. Então, quando a gente fala de estruturas de programação, basicamente a gente tem dois estilos. Né? Então, a gente tem as estruturas de controle, que vão permitir que a gente faça uma execução condicional do nosso código, ou seja, se isso acontecer, faça isso. Se não, faça aquele outro. Né? E no R tem duas que são básicas. A if else, que é o se e se não se, né? E tem uma forma um pouco mais fácil de empilhar vários if elses, tem uma função específica que é o switch, tá? Ou também tem o cases, mas aí já é de um pacote especial, tá? Um pacote diferente, um pacote além do básico do R. E temos as estruturas de repetição, tá? Então, as estruturas de repetição a gente tem, os principais são o for, o while e o repeat, tá? Então, vou mostrar um pouquinho, bem rápido aí de cada uma delas, tá? Então, quando a gente fala de estrutura de controle, a gente está sempre pensando em uma figura como essa que está aqui. Então, você vai receber algum estímulo e você vai ter que tomar uma decisão. Se aquela decisão for verdadeira, você executa o que eu chamei aqui do verdinho. Caso contrário, você vai executar o laranjinho. Então, se x for maior que 7, imprima aprovado. Se não, reprovado, por exemplo. Então, seria uma condição. A gente já vai ver alguns exemplos aí, tá? Então, como é que funciona aí a estrutura de um if else no R? Então, vai funcionar assim. Ó. Se, abre parênteses, eu vou especificar uma condição, que é a chamada condição 1. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o primeiro procedimento. Então, se não se, vai ter uma segunda condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar isso. Se não, ele vai executar o procedimento final. Tá? Às vezes o pessoal fala que isso aqui é uma condição de escape. Né? Então, quer dizer, nada para cima funcionou, executa isso. Tá? Por exemplo, quero decidir aqui se o aluno está aprovado, reprovado por nota ou reprovado por falta. Então, eu tenho as notas, a nota dele é 10, as faltas dele é 10, a nota é 7. Então, se... Aí vem a condição 1. Nota é maior que 7 e faltas é menor que 15. Então, se isso aqui for verdade, ele aprovou. O resultado recebe aprovado. E acabou, nem vai olhar para baixo.
Ah, não, isso foi falso. Opa, então ele vai para a segunda condição. A nota é menor que 70. Se a nota for menor que 70, ele vai parar aqui e o resultado vai ser reprovado por nota. Se não, reprovado por falta. Tá certo? Então, essa é uma estrutura condicional. Tá? Aqui tem um exercíciozinho depois para vocês fazerem. Tá? Não vou fazer aqui agora, mas tem lá feito para vocês. Tá? Então, tem aqui nesse script que eu já deixei disponível para vocês. Tem aqui feito para vocês. Ó, tá aqui, ó, tá? Então, depois vocês vão lá e usam, vem lá, né? Olha lá com cuidado aí esse exercíciozinho para vocês replicar, tá? Bom, a outra estrutura é a estrutura switch, tá? A ideia é essencialmente a mesma, né? Só que ela vai testar contra uma classe de referência. Né? Então, ele é simplesmente empilhar vários if elses, mas eu vou testar contra um valor de referência. Então, basicamente, eu vou olhar assim. É esse? Se sim, executa isso. Se não, vai para o próximo. É esse? Se sim, executa esse. Se não, vai para o próximo. É esse? Se for, executa. Se não, vai para o próximo. Esse próximo vai ser executado. É a condição de escape. Né? Nada aqui funcionou, então executa isso aqui. Tá? Aqui está só a estrutura. Né? Então, aqui a sintaxe. Então, por exemplo, eu quero saber o animal gato. O que o animal gato faz? Então, o som é o quê? Switch. Recebe o animal gato. Se esse aqui, né? Então, o animal é cachorro? Se for, late. Se não, vai para o próximo. É gato? Se for gato, mia. Se não, vai para o próximo. Vaca? Vaca muge. Se não, vai para o próximo. A condição de escape é silêncio. Então, se eu colocasse aqui algo que não é nem cachorro, nem gato, nem vaca, silêncio. Se eu colocasse cachorro, ele retornaria o latir. Se ele colocar gato, retorna o miar. Colocou vaca, retorna o mugir. Tá? Então, é uma estrutura... Sempre testa todos esses contra a referência e para no primeiro. Se fosse cachorro, ele nem ia olhar para lá, ele já ia falar, cachorro late. Tá? Então, só a estrutura. Aqui tem um exemplozinho depois para vocês treinarem lá, que é calculando os diferentes tipos de média. Tá? Então, tem média aritmética, harmônica e geométrica. Tá? E aí eu quero calcular, dependendo do argumento, qual métrica que é para ser calculada. Tá? Aqui tem um exemplo, né? Só para vocês verem, né? Então, ó, eu vou entrar aqui com um tipo de qualquer de nota, né? Tipo, né? X. Como eu digitei um qualquer coisa aqui, o que tem que acontecer? Ele vai pegar o tipo. Tipo é aritmética? Não, falso. Tipo é harmônica? Falso. Tipo é geométrica? Falso. Então, o que ele vai calcular? Ele vai calcular isso aqui, ó. Vai me retornar um NA. Né? Então, ó, NA. Agora troca. Vou trocar aqui, ó. Tipo agora é aritmética. Então, o que ele vai fazer? Tipo é aritmética, média aritmética é 5,5. Ou seja, ele veio aqui, ó, e calculou essa médiazinha aqui, tá? Ah, vamos testar a geométrica. Tipo geométrica. Pronto. Então, vem aqui e geométrica. Calculou a geométrica. Onde que ele calculou? Calculou isso aqui, ó. Então, só para questão condicional, tá? Bom, essas funções, né, a if, else e a switch, elas são para quando eu tenho um valor só. Então, eu só tenho um valor, é o que a gente chama ali de um escalar, vamos dizer assim. Mas, eventualmente, eu posso ter um vetor. Por exemplo, eu tenho aqui o notas, e eu quero fazer uma estrutura if-else para todas as notas, simultaneamente, todas juntas. Então, eu posso usar essa função, if-else. Então, if-else, então, se notas é maior ou igual que 70, então já retorne aprovado. Se não se notas é maior que 40, vai para exame. Se não encaixou nem na primeira nem na segunda, então está reprovado. Então tá lá. Aí eu já avaliei para todos os alunos. Ó. João foi aprovado, Ana foi aprovada, aprovado, esse está exame e esse está reprovado. Tá? O pacote de deployar, que é esse que está aqui, ó, ele tem uma função bem parecida, que é a case when. Tá? Mas nós vamos revisar ela depois, quando a gente for lá em manipulação de dados. Mas aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Notas é maior ou igual que 70, então recebe aprovado. Notas é maior ou igual a 40, recebe exame, se não, recebe reprovado. Mesma coisa. Tá? Então, uma rápida revisão aí das estruturas de controle. Tá? Falando rapidamente das estruturas de repetição, então as estruturas de repetição vão ser para quando a gente quer repetir a mesma operação várias vezes. Né? A mais comum é a loop for. Tá? Eu já vou fazer direto aqui no código, que eu acho que é bem mais elucidativo. Então, ó, a sintaxe é a seguinte: para, tá? Abre parênteses,
esse I é um indexador. Precisa ser I? Não, mas é muito comum que seja I, porque ele é um indexador, né? Então, para o índice I, indo, esse IN aqui eu costumo ler de indo de 1 até 10. Faça alguma coisa. E o alguma coisa é o que está aqui dentro. Tá? Então, no caso aqui, eu só estou fazendo o quê? Só estou printando os valores de I ao quadrado. Então, num primeiro elemento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, no primeiro loop, ele pegou 1 e elevou ao quadrado, e printou na tela. Depois ele pegou o 2 e elevou ao quadrado, o 3 elevou ao quadrado, o 4 até o 10 ao quadrado. Certo? Então, essa é a estrutura mais trivial de repetição que a gente tem. Né? Então, repita, ou para, né? Para e indo de 1 até uma certa quantidade, no caso até 10, faça essa operação que está aqui, que é pegar o valor e levar ao quadrado. Pega o valor e leva ao quadrado, pega o valor e leva ao quadrado. Só isso. Tá? Então, essa é a estrutura do loop for. Aqui só tem a estrutura aqui, né? O desenho da função, né? Todos os elementos aqui, tá? Quando você está trabalhando com estruturas de repetição, você pode querer, por exemplo, pular para algum índice, né? Para aquele particular índice, se aquela condição ocorrer, não faça nada, só pule, vá para o próximo. Né? Ou você pode ter uma condição realmente de parada. Né? Então, aí você tem as duas funções, a next e a break. Tá? Aqui tem um exemplo, depois vocês podem dar uma olhadinha aí para vocês verem como funciona. Tá? A repetição while, tá? Então, a principal diferença entre o for e o while é que o for, você já de cara especifica quantas vezes você vai rodar no loop. Então, o for vai de 1 até 10. E o while, você vai colocar uma condição. Enquanto a condição for falsa, repita. Tá? Ou pode ser ao contrário também. Enquanto a condição for verdadeira, fique repetindo aquilo. Fique fazendo. Então, enquanto tal coisa não ocorrer, continue. Tá? Aqui tem um exemplo. Né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui um total de 12 números. Vou criar um objeto aqui que eu chamei de total e um índice, que é o número 1. Tá? Então, enquanto o índice I for menor que 12, faça isso aqui. Ele vai ficar fazendo isso aqui até que o I seja menor que 12. A partir do momento que o I for maior que 12, ele vai parar. Tá? Então, a princípio, eu não sei quantas vezes eu vou repetir esse while. Tá? Mas enquanto o I for menor que o 12, né, nesse caso aqui, como eu especifiquei, ele vai ficar repetindo. Tá? O repeat é a mesma coisa, né? Só que aqui no while, você explicitamente já diz aqui, ó, qual que é a sua condição de parada. Tá? No repeat, não. No repeat, você vai dizer aqui dentro. Você vai ter que explicitamente dizer aqui dentro. Por exemplo, if a soma é maior que 4, pare. Tá? É só uma diferença bem simples de sintaxe. No repeat, né? Então, ó, de novo, no while, você já diz aqui, ó, na entrada, vamos dizer assim, a condição de parada. No repeat, você deixa dentro do repeat a condição de parada. Você tem que explicitamente dar o break ali, a hora que você quer que ele pare. Então, é só uma diferençazinha. Na forma que a gente especifica ali o operador de repetição, tá? Então, aqui também tem um exercício ali para vocês fazerem, tá? Tá aqui o exercício, tá? Tá aqui também resolvido, bonitinho aqui para vocês. Vocês podem depois dar uma olhadinha, tá? E, finalmente, né? Cheguei na parte de funções, mas eu não vou entrar em funções hoje. Eu vou acabar deixando para a semana que vem. E aí a gente já fala de funções e de manipulação de dados, porque eu já acho que vocês já estão cansados, eu também já estou cansado. E aí, acho que funções é uma parte bem importante da linguagem, né, quando a gente cria nossas próprias funções. E eu prefiro que vocês estejam mais descansados aí na semana que vem, tá bom? Então, hoje fizemos bastante coisa, né? Então, revisamos ali a parte de operações lógicas, né? A parte toda de aritmética básica. Depois entramos em todas as estruturas de dados. E falamos de estruturas de programação e estruturas de repetição. Tá? É importante vocês agora já começarem a tentar fazer os exercícios. Tá? Vocês vão ver que a sintaxe é simples no R, não é nada muito complexa. Quem já programou em C, talvez vai ver que a sintaxe é parecida, mas é muito mais simples porque não precisa lidar com os tipos de objetos, enfim. É bem mais amigável ali. Beleza? Perguntas? Não? Tranquilo? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga lá. Sim?
É rápida. É sobre a atividade do Moodle, que está para dia 24/3. Eu já tentei fazer uma parte e tem umas partes de entrada de dados também, se eu não comentou sobre. Aí só para confirmar se realmente essa entrega é de 24/3. Deixa eu ver aqui. Você tá com a lista fácil aí? Tô sim. Mostra aí para mim, faz favor. É Qual que é o ativi- exercício? se não me engano, é atividade 3. Tô com... Na Atividade verdade, 3? só um minuto. Deve estar errado. Estrutura em linguagem R. Isso. Compartilhamento tela. É a lista 1 que você está falando. Entrega da lista 1? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando da atividade 4. É o item 4 da lista. Qual é o rendimento da capital? Não. Qual o rendimento do capital em um investimento que paga a taxa por cento Não, aquilo ali não, ali não tem entrada de dados. Ali você especifica os valores, né, de capital, especifica qual que é a taxa, especifica o período do mês. Então, aquilo dali são variáveis, você vai dar um número para aquilo dali. Entendeu? Você pode pôr o Professor, você valor vai, que você quiser. vai querer o arquivo do código e a resolução? Um PDF ali com a resolução. Essa é a minha pergunta também. Não, só o ponto R mesmo. De forma que eu possa executar e ver a resposta. Tá. Dos 4 itens, dos 5 itens, Dos né? 4 itens. Veja, esse 4 aqui, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é uma estrutura de repetição. Concorda comigo? Uhum. Porque você entra com o valor inicial, naquele valor inicial, você aplica a taxa, né? E a quantidade de mês que ele vai ser, que vai ter de investimento, né? E repete. Né? Não, tá É bom. isso aí. Não, eu realmente fiquei com essa Pode dúvida. fazer num arquivo só, né, professor? Sim, faz um arquivo só. Faz igual o meu aqui, ó. Né? As hashtags aí, né? Os hashtags aqui, né? Vai lá, exercício 1, exercício 2, exercício 3, né? O que você vai ter que entrar com um pouco de dados é esse aqui, ó. Esse primeiro aqui, você vai ter que entrar com isso aqui na mão. Entra na mão mesmo, não tem problema. Né? Aí passa o if testando, né? Esse aqui também é uma estrutura de repetição, né? Esse aqui é para fazer uma função, que aí é o que nós vamos falar na próxima semana. Mas aí faltou, né? Então eu vou ter que atrasar. Eu vou colocar para dia... Semana que vem já vai ser 24, segunda-feira, né? Então eu vou pôr para dia 31. Tá? Porque ficou faltando funções aqui que não deu tempo, né? Mas aqui você vai precisar de funções aqui, para fazer tanto do jogo do Bozó quanto esse aqui. Né? Uhum. E esse aqui, ó, esse também é uma função, esse aqui é um if else só, na verdade. Esse é só um if else. Tá? Então não tem dados ainda, beleza? Beleza. Professor, Diga. chamada hoje vai ser pelos ingressantes aqui na chamada? Isso, exatamente. Beleza. Eu tenho aqui a lista, né, de quem entrou, né? Então, é isso aí. Fechado. Beleza, pessoal? O que mais? Então, Beleza, assim, professor. só lembrando que eu vou atualizar aqui a data de entrega, né, da lista 1 para dia 31 de março. Já vou fazer isso aqui, ó, imediatamente, antes que eu me esqueça. Se tiver um tempo, cria lá a equipe para a gente ter acesso às aulas. Agora. Não, eu já tenho a equipe, eu só preciso incluir vocês, eu já vou ver aqui. Isto. Salvei. Pronto, já tá para dia 31. Aqui, 31, tá?
que é na outra semana. Tem uma semana para vocês fazerem tranquilamente. Nossa, então eu tô atrasado. Achei que eu tinha deixado 2 aqui. Não, tô bem atrasadinho aqui. Mas tudo bem, a gente dá um visualização, dá para ser um pouquinho mais rápido aqui. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Fechamos por hoje. Boa semana aí a todos. E semana que vem estamos aí novamente. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado, Valeu. professor. Igualmente. Boa noite, professor. Valeu. Valeu. Boa semana Até aí. mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.